Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a vocês. Olha, hoje eu vou fazer um noticiário dos 20 clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, a partir de abril. Já faz uns 15, 20 dias que eu não faço esse apanhado de notícias dos clubes da A, da B, da C, e também vou fazer um da Série D. Então eu fiz um levantamento, vou fazer aí dos últimos 15, 20 dias um apanhado dos 20 clubes da Série A, perfeito? Então antes de mais nada eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já gravei do Paulistão, da A2, da A3, do Campeonato Paulista. Vou fazer agora da Série A, depois faço da Série B, da Série C, enfim. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então, dê um like, faça sua inscrição e vamos trocar aquele papo, certo? Olha, são 20 clubes, então vamos rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Vou começar pela, pelo alfabeto, né? Fica mais fácil a gente doar até o fim. Então eu vou começar pelo América, o América Mineiro, do Wagner Mancini. Aliás, os 20 clubes começaram os estaduais, Copa do Nordeste, agora vai começar a Copa do Brasil, né? E os 20 clubes não mexeram no treinador. Estamos quase no final de fevereiro, né? Eu estou gravando o vídeo agora, nesta terça-feira, 21 de fevereiro. Então todos os times continuam com o mesmo treinador. Wagner Mancini no América Mineiro. O que a gente pode falar é o seguinte. Nesse período aí, nesses 15, 20 dias, o Mikael, goleiro do Inter, chegou. O Matheus Pazinato, também goleiro, chegou do Moreirense de Portugal. O David Braga do Desportivo Brasil, que é o time da Série A3 do Campeonato Paulista, também foi contratado. O Alê renovou o contrato até 2025. O Marcon renovou o contrato até 2025. O América está tentando contratar o Rodrigo Varanda, garoto revelado pelo Corinthians. Vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Mineiro. É o líder do Grupo B com 14 pontos. Já está encaminhando sua classificação, certamente estará nas fases decisivas, né? Na Copa do Brasil, vai estrear agora no dia 28, semana que vem, dia 28, contra o Tocantinópolis, lá em Tocantins. Jogo único, joga por empate para se classificar para a segunda fase. Então tem essa facilidade. E por último, o Matheus Henrique renovou até 2025. O Matheus Henrique foi vice-campeão da Copinha. A América fez uma campanha brilhante na Copinha, né? E o Everaldo também teve a renovação do seu empréstimo junto ao Corinthias, vai continuar aí no América. Então o América que agora está pensando em correr atrás do título do Campeonato Mineiro, onde está bem classificado, vai para as fases decisivas e também prosseguir na Copa do Brasil. Esse é o objetivo do time do Wagner Mancini. E já que a gente está falando do América Mineiro, do futebol mineiro, vamos para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, nesse período, o Natan, que estava fora dos planos, já até estreou. Lembra? A última vez eu falei. O Fábio Gomes foi para Portugal, né? O Caleb foi negociado com o Fortaleza. É, o zagueiro Paulinho foi para o Boston City. Que mais tem? O uruguaio Maurício Lemos, né, o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, foi para o Fenerbahçe. O lateral direito Saravia do Botafogo, Inter, foi contratado. E um negócio muito legal, né, no Galo. O Galo vai estrear na Libertadores agora nesta quarta-feira. Estou gravando o vídeo dia 21. Então no 22, amanhã, vai estrear. Não vai ter o Hulk, que é o artilheiro do Mineiro com 7 gols, porque ele está com Covid. Então o Hulk não estará. E também o Vargas e o Pavão estão fora. Vai enfrentar o Carabobo na Venezuela, com todo respeito, né? Mesmo com os desfalques consideráveis de um Hulk, de um Vargas, de um Pavon, né, para jogar com o Carabobo na Venezuela, entendo que na teoria é uma situação tranquila. E por último, o Galo está liberando o Paulo Henrique para o Vasco. Então, liberando o Paulo Henrique para o Vasco, tranquilo, o estádio quase 1 bilhão de custo, está indo muito bem, vai ficar lindão, lindão, este ano ainda inaugura, e o Galo correndo atrás do título no campeonato mineiro. 16 pontos, está classificado, líder do grupo A também, assim como a América do grupo B, enfim, caminha para brigar pelo título mineiro, e aí vai estrear já na sua fase
inicial da Libertadores, certo? Não é a fase de grupos ainda, vai jogar com o cara bobo na Venezuela. Então, já que a gente falou do América, já que a gente falou do Cruzeiro, vamos falar do campeão da Série B, o Cruzeiro, o poderoso cabuloso. Olha, o Cruzeiro nesse período aí, rapaz, o que teve de negociação, olha lá, o paraguaio Bruno Valdez chegou, o Gilberto chegou e olha, no último jogo já contra o Vila Nova fez 3 gols, seu hat-trick e tal, já tá brilhando. Gilberto, muito bom atacante que veio da Arábia, hein? O Anderson fraturou a costela, o Brock, o zagueiro Brock, foi vendido para o Cerro Porteño. É, o Brock está se despedindo, chorou também, tem uma história, foi campeão da Série B, enfim. O Davó estreou, já foi expulso, tomou gancho e tal, mas enfim, foi contratado, né? O João Paulo foi emprestado para o CRB. Existe um litígio do Cruzeiro com o Mineirão e o Ronaldo tá falando que tá vendo aí no interior de Minas, tá vendo em Brasília, tá vendo em outros lugares para levar o Cruzeiro principalmente no Brasileiro. Então vamos acompanhar aí como que tá esse litígio. É certo que está procurando um zagueiro. O Matheus Jussa do Fortaleza já chegou, né? Não começou bem o Mineiro. Aliás, eu li uma matéria que foi o pior início em Campeonato Mineiro nos últimos 10 anos, mas vai se classificar, certamente vai se classificar, porque apesar dele ter perdido a liderança do grupo pro Democrata que venceu, né? E lidera o seu grupo, ele é o segundo colocado ali, com 8 pontos contra 9 do Democrata, é o segundo grupo C, está se classificando neste momento como como melhor segundo colocado. Enfim, também está indo para a fase decisiva do Campeonato Mineiro, mas, claro, aos pouquinhos vai se acertar, né? O Nicão machucou, está voltando, o próprio Gilberto agora embalou, fez 3 gols, enfim, o Cabulosão tá indo lá de vento em popa, tá se acertando. E agora o grande objetivo, o primeiro objetivo e o fundamental para o Ronaldo, até agora, no próximo dia 23 de fevereiro, o Cruzeiro tem uma dívida na FIFA. Ele precisa pagar a dívida na FIFA, o Ronaldo precisa equacionar isso aí para ele poder continuar contratando jogadores, né? Então vamos ver como o Ronaldo trabalha com isso, enquanto também o Pesolano continua com o trabalho, acreditando no treinamento, acreditando na força do elenco. O certo é que o América é do Wagner Mancini, o Atlético Mineiro do Eduardo Cudê e o Cruzeiro do Paulo Pesolano estão na fase decisiva, estão já na fase decisiva e os 3 vão brigar pelo título mineiro. É isso que a gente tem lá de Minas Gerais. Então vamos para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nesse período, o Abner, lateral esquerdo, foi vendido para o Betis, né? Para o lugar dele chegou o Fernando, que veio da Chapecoense, bom jogador. O zagueiro equatoriano Mercado rescindiu e foi para Portugal. O Kaique Rocha chegou zagueiro, jogou na base do Santos e tal, bom jogador também. Estendeu o contrato do Kelvin por mais um ano. O Jajá arranjou uma confusão, não quis entrar num jogo, o treinador ia colocar ele em campo, né? O Paulo Turri ia colocar em campo no finalzinho, ele se recusou, foi multado e foi negociado com o clube da Rússia. Aquela situação, né? O cara não aceita, é um problema. Bom, o certo é que o Mikael, o Renan Viani e o Vitor Roque, campeões com a seleção brasileira sub-20, voltaram e estão à disposição. O Atlético, que é o líder do campeonato paranaense, com 28 pontos, já está classificado para a fase decisiva. O Pablo é seu artilheiro com 8 gols. Vai jogar aí a última rodada, já pensando, claro, pensando fundamentalmente no título do Campeonato Paranaense. Todos os anos jogava com time reserva, agora está jogando com os titulares e vai muito bem. E já que estamos no futebol paranaense, do Atlético, vamos falar do Coxa, né? O Coxa, o goleiro Muralha, foi para o Mirassol, já estreou, está jogando aqui no futebol paulista no Mirassol. Chegou o zagueiro Bruno Viana, do Flamengo. O Natan, lateral direito, devolveu para o São Paulo e trouxe o Lisiero, o volante Lisiero, para ficar no elenco, para fazer parte do elenco do técnico Antônio Oliveira. O que a gente pode falar? O zagueiro Márcio Silva, o Aleph Manca, o Fabrício Daniel, todos aí envolvidos numa confusãozinha no clássico aí contra o Atlético Paranaense. Aliás, vai ser o julgamento dia 1º. Jogadores expulsos do Atlético e do Curitiba, um vexame lá, vão ser punidos, certamente vão ser punidos, mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer em relação a tudo isso.
O Coxa vai jogar amanhã, quinta-feira, depois de amanhã. Eu tô gravando terça-feira, dia 21. No dia 23, o Coxa vai estrear na Copa do Brasil com o Maitá lá no Acre. Joga pelo empate. É jogo único. Melhor ranqueado, joga pelo empate, empatou, está classificado para a segunda fase. Então essa é a situação. No Campeonato Paranaense, é o terceiro colocado, tem 22 pontos. O próximo jogo é contra o Operário, que é o segundo colocado. E os dois têm o mesmo número de pontos. Então esse próximo jogo vai valer a vice-liderança. Os dois estão classificados, vão brigar, vão correr atrás do título paranaense também. Então essas são as informações do Coxa. Vamos para o Bahia então? O Bahia, nesse período, chegou o meia Caule e chegou o lateral direito Cicinho, que veio do Lugodorestes. Ludogorets. Esse time é difícil, lá da Bulgária. O Danilo Fernandes, o goleiro, renovou seu contrato. Emprestou o goleiro Matheus Teixeira para o 8 Trinita, lá de Japão. O Arthur Salles, revelado pelo Vasco, que era do City, foi incorporado ao elenco. Aliás, o Bahia do técnico Renato Paiva, português, verdade seja dita. O Bahia não está bem na Copa do Nordeste, não está bem na Copa do Nordeste. 4 pontos em 4 jogos, está fora do G4, precisa aí mostrar serviço. Vai jogar amanhã, quarta-feira, contra o Sport em Recife. Precisa vencer para entrar aí no grupo do G4. Não sei até que ponto o Bahia vai levar a sério ou não a Copa do Nordeste, mas está fora da zona de classificação. Vai estrear na Copa do Brasil contra uma equipe baiana, o Jacuipense. Fora de casa, jogo único, dia 1º de março, 21h30, jogo único, joga para o empate para se classificar para a segunda fase. Né? E o atacante Caio Vidal também foi negociado com o Ludogorets, ele trouxe o Cicinho de lá, mandou o Caio Vidal para a Bulgária. Então é o líder do Campeonato Baiano, sossegado, caminha para brigar pelo título do Campeonato Baiano, está pensando na classificação na Copa do Brasil e precisa melhorar o seu desempenho na Copa do Nordeste, onde não vai nada bem, hein? Então essa é a situação. Do Bahia, vamos falar do Botafogo. O Botafogo vendeu o Jefinho para o Lyon já faz um tempinho, 27 milhões, excelente. Renovou o contrato do Gatito Fernandes até 2024. A gente pode falar também que ele é vice-líder no Campeonato Carioca. Ele tem 16 pontos, os mesmos 16 do Fluminense, que é o terceiro, e o Flamengo é líder com 20. Quer dizer, está ali brigando para as primeiras colocações. Neste sábado, inclusive, vai jogar no Mané Garrincha contra o Flamengo. O Flamengo tem 4 pontos, se ganha do Flamengo, já encosta na liderança. É uma briga boa ali no Campeonato Carioca, onde está perto, né, vai se classificar. Vai estrear na Copa do Brasil, no dia 2 de março, lá no Batistão, em Aracaju, contra o Sergipe, jogo único, joga pelo empate contra o Sergipe, para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. E agora, por último, o lateral direito de Plácido, do Rosário Central argentino, está sendo contratado. O Botafogo se acertando e se acertando bem. Do Botafogo, vamos para o Corinthians. Corinthians é líder do seu grupo, o grupo C aqui no Campeonato Paulista, praticamente classificado. A dúvida é se ele vai enfrentar o São Bento ou Ituano em jogo único nas quartas de final em casa. Vai muito bem, Roger Guedes é o artilheiro do campeonato com 7 gols. O Corinthians, que está sendo processado pelo Ramiro, que foi negociado com o Cruzeiro, pode perder uma boa grana aí, hein? Renovou com o Adson até 25. O Carlos Miguel, goleiro bom, reserva do Cássio até 2025 também. O André Luiz, que estava jogando no Cuiabá, retornou para o Corinthians para ser vendido para a Coreia. O Corinthians ganhou uma graninha boa nisso daí. O Corinthians está negociando com o atacante Christian, que veio da Chapecoense, está jogando no São Bernardo, jogando muita bola. Está quase acertado a contratação para jogar o brasileiro pelo Corinthians. O Corinthians desistiu do Felipe Coutinho. E o Balbuena, que está no elenco até o meio do ano e tal, tá difícil renovar. Pode ser que perca. Então o Fernando Lázaro vai acertando o time, que também caminha tranquilo para correr atrás do título paulista. Vamos falar do Cuiabá, que é o único time da primeira divisão que está 100%, hein? 100% o Cuiabá. 7 jogos, 7 vitórias no campeonato mato-grossense, brigar pelo título, ó, disparado, né? Um dos favoritos ao título. O lateral direito, o Mateuzinho, chegou do Sampaio e já se envolveu numa polêmica. Tem esse negócio da máfia, das apostas e tal. Quando ele estava no Sampaio, ele cometeu um pênalti para ganhar uma grana. Ele jura que não. Enfim, vão ter que provar que sim.
mas é sempre ruim, né? Um moleque com potencial. O volante Ricardo Cerqueira, do Capivariana, aqui da Série A3 do Campeonato Paulista, foi contratado. O lateral direito Douglas, do Botafogo da Paraíba, foi contratado. O meia Vitor Ian, que estava no Orlando City, foi contratado. Perdeu o André Luiz, que o Corinthians vendeu para a Coreia. O volante Ronald chegou do Fortaleza. O atacante Wellington Silva chegou do Japão. Enfim, é o Cuiabá se acertando, correndo atrás de todas essas situações, e vai estrear na Copa do Brasil amanhã, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, contra o São Raimundo, lá em Roraima. Joga pelo empate para se classificar para a segunda fase. Foi com força máxima, inclusive com o Daverson, que se envolveu no impasse aí por ter apoiado o Palmeiras no jogo contra o Flamengo e tal. Falou que ia ser multado, mas no fim, tudo certinho com o próprio Daverson. Bom, então, já falamos do Cuiabá, vamos partir para o Fortaleza, né? O Fortaleza que viajou para estrear na fase da pré-Libertadores, assim como o Atlético Mineiro. Está no Uruguai, vai enfrentar o Deportivo Maldonado, né? O jogo vai ser quinta-feira agora, depois de amanhã, hoje é terça, no estádio Domingo Burguenho, às 21 horas. Então é o jogo de ida lá no Uruguai. Na Copa do Nordeste, lidera o seu grupo com tranquilidade, com 12 pontos. Caminha com tranquilidade para a classificação para as quartas de final. Quinta-feira ele joga no Uruguai, no domingo ele já recebe o Náutico pela Copa do Nordeste, onde ele vai muito bem. Está esperando o seu adversário na semifinal do Cearense, deve ser o Ferroviário, que ganhou o primeiro jogo com o Maracanã por 2-0, agora vai fazer o segundo jogo, mas é uma tendência que seja o Ferroviário, então já está na semifinal do campeonato cearense. Enfim, um Fortaleza que trouxe o Guilherme do Grêmio, o Moisés fraturou o quinto metatarso, vai demorar um tempinho aí de 60 a 90 dias para se classificar. O Júnior Santos voltou para o Japão e o Caleb veio do Galo. Enfim, é o Fortaleza firme, forte e cada vez mais brilhante esse Fortaleza, hein? Vamos falar do Flamengo? O Flamengo que perdeu a Supercopa 4-3 pro Palmeiras. O Flamengo também, que no Mundial foi só terceiro colocado. Esse mesmo Flamengo vai estrear na Recopa, né? Você vai fazer jogos de ida e volta. Na Recopa contra o Independente Del Valle, que ganhou de São Paulo no passado a Sul-Americana. O Flamengo ganhou a Libertadores, então ele faz o primeiro jogo no Equador amanhã, né? Não, na verdade é hoje. Hoje mesmo, dia 21 de fevereiro, terça-feira. Hoje, 21h30, o primeiro jogo lá no Equador contra o Del Valle. Depois o jogo de volta é aqui no Maracanã. O Flamengo, que não vai ter nesse jogo Felipe Luiz, Léo Pereira, Bruno Henrique, Gerson, Marinho e Hugo, todos machucados. É o líder do Carioca, com 20 pontos, caminha com tranquilidade para se classificar e para correr atrás do título. Depois, no final de semana, no sábado, joga em Brasília contra o Botafogo, que é o vice-colocado, vencendo, já dá uma disparada, classificado e tranquilo. Enfim, é um Flamengo com o Vitor Pereira tentando se acertar depois de perder 2 títulos, depois de multar o Vidal, que reclamou e tal, mas renovou com o Varela até 2025, renovou com o Pedro até 2027, o João Gomes foi jogar na Inglaterra, enfim, um Flamengo que o Ramon foi jogar no Olympiacos, né? Enfim, é um Flamengo se acertando, correndo atrás aí, principalmente de ter um time fortíssimo. Do Flamengo, vamos falar do Fluminense. O Fluminense que renovou com o John Arias até 26, o Calegari até 2025. Aliás, o Calegari está indo para o Los Angeles Galaxy, é uma tendência que ele seja negociado. O John Kennedy emprestado para a Ferroviária, brigando pela artilharia aqui no Paulistão na Ferroviária, pode voltar para o Fluminense, porque a intenção é essa, ele jogar o brasileiro, mas tem uma proposta muito do Chicago Fire, lá dos Estados Unidos, de 15 milhões, não sabe. O Iago Felipe, o Fluminense está negociando com o Bahia. O Fluminense, que é o terceiro colocado do Campeonato Carioca, os mesmos 16 pontos do Botafogo, né? Tá se acertando aí, principalmente o Fluminense, para poder correr atrás do título carioca também. Sábado joga com a Portuguesa lá no Maracanã às 16 horas. Enfim, um Fluminense que vai se acertando, vai ganhando reforços. O Alexandre, que foi campeão com a seleção sub-20, voltou e está à disposição do Fernando Diniz, certo? Esse é o Fluminense. O Goiás do Guto Ferreira é o seguinte, hein?
quarta-feira, amanhã, vai jogar as oitavas de final da Copa Verde. Mas como ele está numa reta final de disputa de jogos decisivos, vai jogar com time reserva, hein? Contra o União Rondonópolis no Mato Grosso. É jogo único. Empatou, vai para os pênaltis para ver quem vai para as quartas de final. Mas vai com time reserva. Por quê? Porque dia 1º de março ele estreia na Copa do Brasil contra o Asa, lá em Arapiraca, jogo único, joga pelo empate. E neste final de semana já tem as quartas de final do Goiano. Sábado ele pega o Goiânia no Serra Dourada. E depois, no outro domingo, ele joga na Serrinha contra o próprio Goiano, jogos de ida e volta, para ver quem vai para as semifinais do Goiano. Então é o Guto Ferreira fazendo mais um grande trabalho lá no Goiás, se acertando principalmente com um elenco qualificado. O Gutão, eu gosto muito do trabalho do Guto. Vamos falar do Grêmio. O Grêmio, o Renato está pedindo ainda reforço, pediu o Michel, que está lá na Arábia, falou que vai qualificar mais o elenco e tal. É líder do Gaúcho, já classificado, 21 pontos. Sábado agora vai jogar com o Novo Hamburgo, que está correndo atrás do rebaixamento. Enfim, provavelmente vai terminar em primeiro do grupo. Na Copa do Brasil vai estrear só no 1º de março contra o Campinense, lá em Campina Grande, na Paraíba. Foi campeão da Recopa, 4-1 no São Luís, 3 gols do Soares, aquela festa toda. O Jean-Pierre, que tinha falado que parar de jogar e tal, voltou a treinar. O Vinha, foi contratado, né? O Vina, na verdade é Vina do Ceará, o meia Vina do Ceará foi contratado, emprestou o Guilherme para o Fortaleza, o Campas foi para o Rosário Central, enfim, é um Grêmio se acertando também para mostrar sua força ao longo da temporada. Do Grêmio para o Internacional, o chileno Aranguiz foi contratado até dia 25, o equatoriano Ener Valencia foi contratado, mas tem contrato com o Fenerbahçe até dia 1º de julho, está tentando antecipar. A mesma coisa acontecendo com o Luiz Adriano, que está lá no futebol turco, também está tentando antecipar. O zagueiro Matheus Dias renovou o contrato até 2027. O Baralhas, do volante do Atlético Goianiense, foi contratado. O que a gente pode falar mais? O argentino Sarrafiori foi para o Independente. O Peglo foi para o Dnipro, na Ucrânia. A rescisão com o Mikael. O goleiro Daniel foi para os Estados Unidos. O David saiu e foi para o São Paulo. Enfim, o Mano Menezes acertando, o time que é o 2º colocado no Campeonato Gaúcho. Tem o Pedro Henrique, seu artilheiro do Campeonato Gaúcho, com 7 gols. E agora vai jogar contra o Aimoré, que é o Lanterna, neste sábado agora. E na penúltima rodada, o grande jogo, 5 de março, é contra o Grêmio, que é aquela coisa, que quem vai chegar forte na reta final, nas fases decisivas do Campeonato Gaúcho? O Grêmio, que é líder, ou o Inter? É sempre isso e é sempre muito emocionante. Do Inter para o Palmeiras, foi campeão da Supercopa, vencendo o Flamengo por 4-3, vendeu o Danilo para o Nottingham por 20 milhões, uma grana sensacional. O zagueiro Henry, campeão da Copinha, foi emprestado para o Dallas. O Palmeiras é líder e já está classificado no seu grupo, deve jogar com o São Bernardo, jogo único no Allianz Parque, nas quartas de final, mas já está classificado. Vai jogar amanhã, quarta-feira, com o Red Bull Bragantino, e já só testando o elenco, porque a situação está bem tranquila, e está ganhando um reforço de alto nível, hein? O volante Andrei Santos, do Vasco, que foi campeão com a seleção sub-23, foi negociado com o Chelsea. Não conseguiu aí a documentação para jogar no futebol inglês, está sendo emprestado para o Palmeiras até o final do ano. Palmeiras vai ganhar um reforço espetacular. Do Palmeiras, então, para o Bragantino, que vai jogar com o Palmeiras amanhã. O Bragantino briga com o Botafogo é primeiro, o Bragantino é segundo, com o mesmo número de pontos. Se ele empatar com o Palmeiras ou vencer, ele assume a liderança do seu grupo e fica perto da classificação, né? Tá brigando com o Botafogo, tá brigando com o Santos e com a Inter para se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Pedro Caixinha, treinador português, perdeu o Vitinho, que fraturou a clavícula, sofreu uma cirurgia e vai ficar de fora aí do restante do Campeonato Paulista. E claro, o Bragantino vai se preparando, principalmente para fazer sua parte aí no Campeonato Paulista e chegar, né? O Bragantino fez várias situações, mas não consegue chegar nas fases decisivas do Campeonato Paulista. Do Bragantino, a gente vai falar do Bragantino a gente vai falar para o Santos, que é o seguinte: o Santos, que ali tá difícil se classificar para a próxima fase do Paulistão, tá? Mas dá uma colada depois de meter 4-0 no último final de semana na Portuguesa, né?
O Odair Helma e o Falcão estavam sendo pressionados. O Lucas Lima chegou com desconfiança contra a Portuguesa no 4-0, jogou muito. Parece que a torcida vibrou. O zagueiro Joaquim chegou do Cuiabá também. O meia colombiana Daniel Ruiz também foi contratado. O Santos, que vai jogar com o Ceilândia em jogo único na Copa do Brasil, fora de casa, né? Na próxima quinta-feira agora, lá no Distrito Federal, joga pelo empate. O Sandri fraturou o rosto, fez uma cirurgia, está fora do Paulista. A mesma coisa para o Soteldo, que vem se recuperando de uma cirurgia. Do Santos vamos falar do São Paulo, que emprestou o Alcio, zagueiro, para o Juventude. Aí nesse período chegou o David do Fortaleza, o Caio Paulista do Fluminense, o Erisson, que estava no Botafogo, estava lá na Coreia. Aí o Natan voltou do Coxa, que é do São Paulo, e o Lisiero foi. O São Paulo, o Diego Costa, zagueiro, vem voltando de cirurgia, já está aí na fase final de retornar, assim como o Caio, garoto da base. O Igor Vinícius também está em transição, conseguiu, junto com a CBF, a permissão para mais de 5 estrangeiros, 7 estrangeiros agora no Campeonato Brasileiro, vai livrar sua cara. O São Paulo, que joga hoje, nesta terça-feira, contra o São Bento em Sorocaba, e é líder do seu grupo, vencendo, já está classificado antecipadamente, faltando 2 rodadas para a fase decisiva do Paulistão. E finalizando nosso boletim, vamos falar do Vasco, hein? O Vasco que renovou com o Alex Teixeira e o Zé Vitor, né? O Vasco que o goleiro Léo Jardim do Lille da França chegou, o zagueiro Campasso do Atlético Tucumã foi seu 11º reforço, e o 12º está sendo o Paulo Henrique, que está vindo do Atlético Mineiro. Nesta quinta-feira vai jogar com o Trem lá no Amapá, Copa do Brasil, jogo único, jogando pelo empate para se classificar. No Campeonato Carioca é o 4º colocado. E aí, esse final de semana, na segunda-feira, vai jogar com o Boa Vista em casa, porque na quinta ele joga lá no Amapá contra o Trem. Um Vasco que emprestou o Juninho para o Orlando. O Eric saiu para o Ipiranga. E o Vasco vai se acertando com o Maurício Borbieri para poder montar um time competitivo para a temporada de 2023. Bom, nosso vídeo até está longo, mas nós conseguimos fazer o noticiário dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, certo? E daqui uns 10 dias, mais ou menos, eu volto. Aí o vídeo fica um pouquinho mais curto e com mais informações fresquinhas. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!